Olá, bem-vindo a mais podcastinho, eu sou a Tainá, estamos no episódio 9, o Poder da Ressurreição, e estamos com a Margareth novamente. Que bom estar aqui com vocês, viu? Mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus nesse momento tão especial que está registrado na Bíblia, que é quando Jesus ressuscita. Com certeza. Eu, Vinícius, participando aqui do elenco mais uma vez, né? E a Esther. É um prazer estar de novo aqui com vocês. Bom, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, clica no sininho, vê todas as novidades que tem no nosso programa e não se esquece, leia a Bíblia. A gente também tem o Instagram, vai aparecer aqui embaixo nosso Instagram. Procura lá tem muita coisa legal que você vai gostar. Você está escutando o podcast Team, uma iniciativa dos adolescentes da Igreja Adventista Central de São José dos Campos. Margareth, você pode fazer a oração pra gente, por favor? Posso sim, vamos orar. Obrigado. Senhor Deus, nosso Pai querido, agradecemos por estarmos aqui mais uma vez e porque o Jesus veio nos salvar, ressuscitou, está preparando um lugar para nós. Que o que formos falar aqui seja para melhorar a nossa comunhão contigo, para reforçar a nossa fé e que possamos nos preparar para estarmos sempre perto de Jesus e recebermos as promessas que o Senhor tem para nós. Em nome dele que nós pedimos. Amém. Amém. Eu leio o título e o verso? Uhum. Tá bom. O título da lição é o Poder da Ressurreição. O verso Mateus 28, 3, 4 diz assim: De repente houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago, e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Margareth, você pode nos explicar esses versos aqui, o significado desse anjo? Muito bem, aí está falando de um episódio que aconteceu quando Jesus foi ressuscitado. Então ele estava lá na tumba e de novo a gente vê um terremoto. Lembra que teve um terremoto? Lá Sim. Na cruz também teve um terremoto e teve escuridão, só que agora teve o terremoto e a luz. Olha só. Então, a morte, as trevas e agora a vida trazendo a luz, a presença de Deus, né? O poder da vida. Que Jesus maravilhoso é esse, né? Sim. E esse anjo veio para chamar Jesus, né? Em nome do Pai. Então, ele veio em nome do Pai para o Filho de Deus sair daquele sepulcro. E isso tem um significado muito importante para a nossa vida como cristãos, né? Para a nossa esperança. Imagina se Jesus tivesse ficado lá no sepulcro. E há pessoas que seguem líderes que morreram. Estão mortos, não ressuscitaram. Nós seguimos um Deus vivo. Então, quando na Bíblia, lá desde o começo da Bíblia, fala que nós servimos o Deus vivo, tem um significado muito importante. Então, nosso Salvador não está morto, nosso Salvador está vivo. Por mais que as pessoas falem que Deus está morto, Deus não liga, não é verdade. A gente sabe que o nosso Salvador está vivo. Isso é muito bom. O poder da ressurreição. A ressurreição de Jesus é um evento fundamental da fé cristã e o centro do plano de salvação. Eu acho que isso daí se reflete no começo da Bíblia, que tem várias profecias que falam que Jesus ia ressuscitar, e aí ele veio, e de acordo com as profecias, ele ressuscitou. Exatamente, né? O que ele prometeu que ia acontecer, realmente acontece. A Bíblia é cheia de promessas assim. Deus fala que vão acontecer coisas sobrenaturais, coisas que nunca aconteceram, e as pessoas duvidam e acontecem. Então a gente pode ter certeza que as coisas que ainda não vieram ainda a ser realidade, mas são promessas de Deus que vão acontecer também, exatamente porque ele cumpriu isso. Então a nossa fé é sobre algo que a gente pode ter certeza que vai ser cumprido. Sempre é cumprido aquilo que é prometido. Isso é muito bom. Sim. Sem a ressurreição, não haveria esperança. O que teria acontecido, tipo, na sua opinião, se Jesus não tivesse, se ele não tivesse morrido? Então, as pessoas que queriam que ele ficasse dentro do sepulcro, queriam por um motivo, né? Por que colocaram 100 soldados para tomar conta de Jesus? Eram 100 soldados? 100 soldados. Não sabia. Tinha um comandante romano com 100 soldados. Imagina, para guardar uma pessoa que estava morta, colocar 100 soldados. Afinal de contas, muitas pessoas esperavam que ele ia ressuscitar, né? Ele já ressuscitou pessoas antes. Inclusive Judas, né? Entregou Jesus meio Contando, né, com isso. contando com isso. Para
deixar a culpa de lado, pensou, ele vai ressuscitar, então. Ele disse que ia ressuscitar, né? Ele falou, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Por isso que colocaram os 100 soldados lá, ó. Ele disse que vai ressuscitar. Nós vamos detê-lo. Porque a ressurreição dele era realmente a vitória, a prova de que ele era o Filho de Deus, a prova de que ele tinha mesmo o poder sobre a morte, que o pecado estava realmente resolvido, como ele havia falado que ia resolver. Então, as pessoas que não queriam a vitória de Jesus, né, política e espiritual, o próprio Satanás, os anjos, né, dele caídos, estavam ali. Não eram só 100 soldados. Tinham ali também pessoas, né, ou seres do mundo sobrenatural, guardando aquele lugar para que Jesus não ressuscitasse. Mas bastou um anjo, um único anjo de luz, para que todos caíssem por terra e aquela pedra fosse removida. A gente vai ver ali, acho que um pouquinho mais para frente, né? Acho que eu estou adiantando aqui a história. Mas uma pedra tão grande, tão pesada, que talvez homens tivessem muito esforço para tirar, um anjo veio e fez assim, né? Com o dedinho dele, né? Tira daí, sai daí, como se fosse uma pedrinha qualquer. E a luz que iluminou, né, aquele lugar. E quando foi chamado, né? Filho de Deus, seu pai te chama. Jesus tomou a vida de novo. E por que ele tomou a vida de novo? Porque a vida estava nele. Foi Jesus mesmo que veio. Jesus tomou a vida que era dele, né? Ele é eterno, é o Deus eterno, né? A principal ação do anjo, facilitada pelo terremoto, foi de remover a pedra do sepulcro. A autora Eloide descreve que o anjo rola a pedra, dir-se-ia que o céu baixará a terra. Os soldados vêm removendo a pedra como se fosse um seixo. Um seixo, uma pedrinha, né? Isso é interessante. É uma pedrinha. 5 seixos. Já viu a historinha, a musiquinha do Davi que fala 5 seixos para si tomou. Já viu? E uma pedrinha pôs na funda. Então, 5 seixos são 5 pedrinhas, pedrinhas de rio. Então, são pedrinhas pequenas, leves, né? Interessante uma coisa a gente considerar. Por que foi Jesus que morreu por nós? Não foi um anjo, não foi um ser humano muito bonzinho e perfeito. Por quê? Porque ele tinha vida em si mesmo. Ele podia dar o que era dele, a vida. Ele deu a vida e ele pegou a vida que era dele, né? Ele é o autor da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é a vida, né? Olha que interessante isso. Bom, aqui fala das testemunhas, né? Que, assim, 3 mulheres muito fiéis que tinham uma certa relação com Jesus, que seria a Maria, como Maria, que era? 2 Marias, e uma Joana. E uma Joana, Maria Madalena, mãe de Tiago, a outra Maria era... Não, acho que era uma Maria Madalena e a outra Maria, mãe de Tiago. Isso. Verdade. Isso. E tinha a Joana também. Joana, não me lembro. Joana devia ter algum parentesco? Em algum livro, não diz, né, qual era o parentesco delas. Dizia elas. Em alguns lugares mostra que tinha mais alguém ali em volta, mas essas eram as principais, as que levaram as notícias depois, né, que foram adiante. E a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, né, as mulheres fiéis. Por que será que elas estavam lá? Porque elas estavam lá, né? Jesus morreu numa sexta-feira. E aí, antes mesmo do pôr do sol, 2 homens que eram importantes no Sinédrio, ricos inclusive, influentes, um deles tinha esse sepulcro novinho que ele tinha feito para si mesmo, e eles pediram para pegar o corpo de Jesus e levar para ser sepultado, e foi concedido a eles. Então, eles levaram e sepultaram, só que logo veio o sábado. Então, Jesus ficou ali descansando durante o sábado, as pessoas também descansaram durante o sábado. E aí, no domingo de madrugadinha, as mulheres já tinham preparado todas as ervas ali. Não sei exatamente o que eles colocavam no corpo, né? Mas para preparar, para deixar aquele corpo ali de uma pessoa amada, mas com carinho naquele lugar, né? Mais apresentável, mais cuidado. Então, elas foram com esses ungüentos que elas prepararam para poder ungir a Jesus. E assim, vou abrir até um parênteses, né? Às vezes uma pessoa morre e a gente vai lá e faz homenagem àquela pessoa. Ela não está vendo nada, né? Não está vendo nada. Não. Jesus não ia ver o que elas estavam fazendo, porque Jesus estava morto. Naquele momento ele estava morto, né? Elas achavam que ele estava morto. Mas alguém ungiu Jesus em vida. Quem foi? Lembra?
Maria, lembra de Maria? Que ela foi comprar um presente bem caro e jogou. E Jesus falou. Jesus falou, ela está me preparando para a morte. Ela está me ungindo antes mesmo. Então, as mulheres são carinhosas, são cuidadosas, né? E eu acredito Sim. que era a função delas fazer isso. Era o gesto de carinho, expressão de amor que elas usavam, né, com as pessoas ali da época. E aí elas foram lá. E chegando lá, onde estava Jesus? Já. Sumiu. Não estava mais lá, né? Sumiu o corpo. Não estava mais lá. E aí o anjo falou ali a pergunta, né? O que ele perguntou para elas? Olha que interessante. Imagina você recebendo uma pergunta dessa, olha. Por que buscais entre os mortos aqueles que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Olha que notícia. Imagina você. Teve dia de finados há pouco tempo, né? Imagina você ir lá no cemitério visitar uma pessoa querida sua que está morta. E aí um anjo fala assim, por que você veio visitar ele aqui no cemitério? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Olha que alegria. Não seria maravilhoso? E esse dia vai chegar, o dia que nós vamos encontrar com aqueles que descansaram no Senhor, né? Nossos queridos que estão no cemitério, aguardando a volta de Jesus, em que um anjo vai vir desse mesmo jeito e vai chamar, vem, e a pessoa vai sair dali. Olha que a ressurreição de Jesus é a garantia de que isso vai acontecer, de que os mortos em Cristo também vão vencer o pecado, essa morte eterna, através do que Jesus fez. Te coloquei apertada, né, Tainá? Mas aqui, ó, antes desanimados. O que você entendeu por isso? Porque eles estavam tristes, ó, desanimados, mas uma boa notícia mudou o ânimo deles, Foi né? que Jesus tinha ressuscitado. Sim. Não é à toa que a Mulher Maravilha é a mais poderosa, né? Veio de uma ilha cheia de mulheres guerreiras. É que a mulher ela tem uma visão mais otimista, às vezes, da situação. Né? Isso acontece. Dá pra gente discutir um pouquinho sobre o papel da mulher aqui, até, inclusive, né? Eu tenho as minhas teorias aqui. Mas vai lá, Tainá, fala aí dos homens, aí depois ele puxa essa questão das mulheres aí, ó. Uma deixa que aí a gente começa a conversar disso. Uma coisa escrita Isso no aí vai livro pro sobre ar. esse negócio de ungir ser uma profissão? Eu fiquei nessa dúvida. Não é uma profissão, mas era um costume de quando a pessoa morria, inclusive, não é só do povo ali de Israel, dos judeus, não. Os egípcios ungiam, faziam as múmias, faziam preparações, né? Tinha ervas que faziam. Hoje até nós temos, só que são produtos químicos, né? Que eles usam, mas eles fazem toda uma preparação do corpo para poder fazer as homenagens e colocar no lugar onde vão enterrar. Que a Sim. Joana podia ser alguma profissional que tava aí pra... Mas eu acho que não era, porque em algum lugar fala que era a mãe de Zebedeu, uma coisa assim. Ele não fala Joana em todo lugar, Joana fala em um dos autores só, eu acho. Em tem lugar que fala que era a mãe de Zebedeu, eu acho. Gente, eu li tanto. Coloca isso tanto aí que eu no não off, sei. assim, coloca no vídeo off, momentos em off. As curiosidades, né? Mentira. Podia fazer. Eu não conheço se tem uma profissão. Eu sei que tinha as que choravam, né? Isso, as que choravam era a profissão. Você chamava e pagava pra pessoa chorar no enterro dos outros. Nossa, super... Mas o de colocar as ervas, assim, eu acho que era a própria família que cuidava, né? Os amigos, os próximos. Uma coisa tão... Tainá, você vai ganhar É um dinheiro banco que faz assim, isso. tá? Quando É. alguém Nossa. morrer, eu vou ganhar te chamar pra você chorar. Ai, Aí você vai ganhar Chora dinheiro. forçada. Nossa. chorar Então, você tem que colocar forçada. no Você testamento. ganha dinheiro. Tem gente que ganha pra chorar. Artista. Ah, tá. Artista. Artista ganha pra chorar. Nossa. Vai no ponto de discussão ali, ó. Tainá, vai no fundo. Tira a pergunta que eu fiz pra Tainá, que aí ficou constrangedor. Não, Tainá, responde. Você foi complementando, ela falou, e aí eu achei até que tava indo já. Mas Foi que eu responde, achei. Eu também achei que tinha voltado. Já voltou? Já deu? Então já deu. Ai, Tainá, responde. Ah, Não é um ponto de discussão, não, só aqui embaixo. Não, é só isso aqui. Eles estavam desanimados porque eles estavam tristes, né? Sem o líder deles. aí a mulher falou pra. A mulher falou que Jesus tinha ressuscitado e eles ficaram felizes, né? Foi bom, né? Trouxe ânimo. A gente tem que ser portador de boas notícias, né? Sim. E até mesmo em relação a falar da morte de Jesus, da ressurreição para as pessoas. Tem gente que não sabe. Ou não sabe da maneira correta, ou não entende. Então, a gente pode ser também portador de boas notícias, que nem essas mulheres foram. Foram lá para alguém que estava triste, desanimado,
e trouxe uma boa notícia. Olha, tem esperança. O Salvador está vivo. Então, há esperança. Jesus vai voltar. Jesus vai trazer ressurreição. Ele vai... Então, sempre tem uma boa notícia para dar para alguém, né? Que a gente possa ter essa habilidade de levar boas notícias também, para quem está desanimado. Sim, e um ponto que eu acho interessante também é que aqui diz, né, os discípulos estavam todos isolados, a maioria dos homens em geral, e como a gente disse aqui antes, em off, foram as mulheres próximas a Jesus, não tinha alguém contratado para fazer isso. E elas estavam ali fortes e fizeram isso. É algo muito interessante de ver o papel da mulher no mundo, assim, como elas são mais... Como é que eu posso dizer? Sensíveis, né? Sim. Mais Otimistas, né? presentes também, né? Presentes. Você vê assim, geralmente, né? Vamos falar de geralmente. A própria natureza da mulher por gerar filhos, às vezes o pai que trabalha fora, ele consegue com mais facilidade deixar o filho sob os cuidados da mãe quando ele está doente, do que a mãe deixar com o pai, porque a criança acaba se sentindo mais segura, mais aconchegada no cuidado com a mãe, porque a mulher tem essa capacidade de cuidar, né, de dar apoio, de dar ânimo. Então, quem tem uma boa esposa do lado, quem tem uma boa companheira, uma boa irmã aí, aproveita, porque as mulheres fazem o ambiente ficar melhor, né? Geralmente faz ficar melhor. Tainá, lê pra gente o ponto de discussão, por favor. Se Jesus profetizou a sua ressurreição, por que os discípulos inicialmente não acreditaram? Eu acho que não acreditaram porque eles viram que o corpo de Jesus não estava lá, né? Não, acho que seria acreditar na volta, né? Antes um pouco disso, que ele ia sair, no caso. Porque, afinal de contas, eles eram tudo molecão, né? Acho que durante essa temporada, a temporada passada, a gente viu muita coisa dos discípulos que eles eram só adolescentes e acabaram de perder o pai. Você não vai achar que o pai vai ressuscitar. Falou aquilo só para te consolar, né? Trazendo um exemplo para dias atuais. Eu nem imaginaria que meu pai ressuscitasse se ele morresse ou algo assim. Talvez não, a inexperiência, né, não ter passado por isso faz com que a pessoa não saiba se comportar também diante de algo assim, né? É uma fase do luto, né? É a fase do luto, exatamente. O sentir falta, o sentir medo, o sentir saudade, sentir impotente. Os planos foram frustrados, eles acharam, Jesus entrou como rei, agora ele vai ser rei. E aí ele foi um condenado, foi morto e foi humilhado, né? Todos, e eles ficaram de longe, os homens ficaram de longe. Quem ficou perto da cruz foram as mulheres, né? As mulheres ficaram perto. Então eles tinham medo, né? Vai sobrar para mim, quem sabe? Jesus morrendo, eu vou parar onde? A próxima cruz é minha. Quem sabe eles não pensaram isso? A gente está aqui conjecturando, mas é possível, né? Que eles tenham medo até mesmo de sofrer alguma penalidade por serem amigos. Tanto é que Pedro negou, né? Não sou. Ele teve medo de ser condenado junto, provavelmente. Bom, destacando esses 3 pontos principais, vamos ver esses versos aqui. O poder de Cristo, a ressurreição, não foi um favor, mas um ato de poder inerente. Jesus tinha o direito e o poder de tomar sua vida de volta. João 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu imagino que o céu estava, né? O universo estava olhando esse momento de salvação ali no Calvário. E a expectativa de vir logo buscar Jesus, né? Devia ser grande. Então foi realmente algo que já era para acontecer. Jesus, a vida, deu a vida dele por nós e tomou a vida de volta. E aí aquele anjo teve o privilégio, né, de vir buscar o Salvador. Imagina que alegria foi no universo quando o bem venceu o mal, quando Jesus realmente mostrou, olha, é possível obedecer a Deus, seguir a Deus, é possível viver o que Deus pediu. Com certeza. Né? Foi isso que Jesus veio fazer aqui, mostrar que Satanás estava errado. Acho que fica até em paralelo, né, de todos os eventos mais grandiosos que já aconteceram. Foi o nascimento de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. E isso, a gente conectando com a gente, Jesus estava levando a nossa cruz, né, como sempre diz a história. No momento que ele nasceu, ele estava destinado a fazer coisas incríveis, coisas que, assim, já aconteceram antes, mas eram só como lendas, né? Ninguém acreditava nisso verdadeiramente, não tinha
coisas exatamente claras. Depois Jesus morreu por nós mesmo. Ele pagou a sua dívida, né? Depois ele voltou. E aí o final seria ele voltar e trazer nós para o céu. Eu acho isso... Para nos buscar, Pra né? nos buscar. A ressurreição final. E a ressurreição dele é a garantia, né? Aqui vai falar o próximo aqui. Deixa vocês falarem para eu não atropelar aqui. A ressurreição de Cristo é a nossa garantia pessoal. Ele é as primícias, o primeiro fruto, assegurado que os crentes também ressuscitarão. Confirma que ele é o Filho de Deus em poder. 1 Coríntios 15, 20. Muito bem. Quando fala de primícias, né? São os primeiros frutos da terra. Então, lá em Israel, eles tinha a festa das primícias. A primeira coisa que era colhida, vinham e ofereciam como sacrifício a Deus, né, em gratidão. E Jesus foi essa primícia. Ele veio e se sacrificou no nosso lugar, pelo pecado de todos nós, de todos que aceitam o sacrifício de Jesus, né? Jesus como Salvador. Isso é muito bom, a gente saber, ter certeza de que nós vamos participar disso. E quando ele ressuscitou uma multidão, né? Um grupo que também entrou com ele como primícias, os primeiros a serem salvos pela eternidade, a terem os seus pecados perdoados para sempre por aquele sacrifício. Ele já levou ali um feixe, né, da colheita que um dia vai ser farta. Quando Jesus voltar, vai ser uma multidão muito maior que vai estar ali naquela manhã de ressurreição. A gente crê nisso. Com certeza. Tá. A ressurreição nos dá não apenas segurança na salvação, mas a doce esperança da vida eterna. Ele está no céu e intercedendo por nós. O Libertador, página 55. Muito bem, o trabalho de Jesus hoje é interceder por nós. Cada vez que a gente pede perdão pelos nossos pecados, ele fala, olha, eu paguei. Pode zerar a conta, porque eu paguei lá na cruz. Por isso a gente precisa estar sempre ligado a Deus, né, a Jesus. Estar sempre, todos os dias, orar antes de dormir, orar. Fiz uma coisa errada, a primeira coisa que tem que fazer é o quê? Senhor, me perdoa, eu errei. Vai lá e conserta logo. Porque é isso que dá a garantia da salvação, a morte, a ressurreição e essa capacidade que nós temos de irmos até Jesus para ele justificar a nossa vida, né? Como ele, o nosso substituto, ele morreu no nosso lugar. Do mesmo jeito que o cordeiro era levado lá no lugar do pecador, Jesus veio e morreu de uma vez por todas, por todos nós, né? Todos nós que aceitamos a Jesus. E é muito interessante, né? As pessoas às vezes acham assim, morreu, vai para o céu, mas por que Jesus voltaria para buscar pessoas que já estão no céu? Ele vem buscar, do mesmo jeito que ele ressuscitou, e o túmulo estava vazio, ele vai buscar pessoas que vão deixar túmulos vazios. Então, por enquanto, estão lá dormindo. Se nós estivermos vivos, quando Jesus voltar, a gente não vai passar pela morte. Senão, nós seremos ressuscitados do mesmo jeito que Jesus foi também. E essa é a nossa esperança, a nossa certeza, né? A ressurreição de Jesus não é nem esperança só, é certeza de que isso vai acontecer. Como o poder da ressurreição transforma a sua vida diária? E aí, faz diferença na nossa vida Jesus ter ressuscitado? Acho que sim. Faz, né? O que acontece na vida da gente? Eu tenho assim, né? Comigo, mas eu quero dar a oportunidade de vocês falarem. Tem alguma coisa que na vida de vocês, todos os dias, a ressurreição vai interferir? Com certeza. Algo de milhões de anos atrás, né? Foi algo, não milhões de anos, acho que exagerei, um bom tempo. Mas, nossa, é algo, uma história de um único homem, meio homem, meio Deus, deu sua vida por nós e ainda ressuscitou e depois irá ressuscitar de novo. Isso por exemplo, em história, eu gosto muito de estudar história, nunca Copérnico, eu esqueci o nome, o Pedro Vaz de Caminha, ninguém conseguiu criar uma mitologia que... Por mais inteligente, saiba, ganhe prêmio Nobel, ninguém é capaz disso. Ninguém é capaz disso. Disso. Ninguém é capaz de criar uma história que explica isso, nem adaptar isso, né? É verdade. Então, na minha vida, eu vou falar o que essa ressurreição faz na minha vida. A gente vive sem medo, né? A gente não precisa viver apavorado, preocupado. A gente pode confiar inteiramente, porque se tem uma coisa que a gente não consegue resolver, é a morte. A gente não consegue, mas Jesus consegue. Então, a gente pode confiar nele
que Ele tem a solução para isso. Então a gente consegue viver sem medo, né? Não que a gente vai arriscar a nossa vida, não é isso que eu estou dizendo, né? De maneira alguma. Né? Por favor, né? A gente tem medo para poder segurar os riscos que a vida apresenta, mas diante da morte, que é inevitável pela saúde, ou por um acidente, ou pela idade, nós não precisamos achar que é o fim. A morte não é o fim. Eu entendi. Eu entendi que a esperança é que a gente não vai ter a única vida aqui, né? Mas lá no céu também. Muito bem. E tem um texto, vocês vão estudar a lição essa semana, todos, né? Estudar, aprofundar, leiam, porque a palavra de Deus traz essa esperança pra gente, a ressurreição, tudo está na palavra de Deus. Quem não lê não vai se apropriar dessa verdade que está aqui. E tem um texto lá na lição que vai falar isso. Se a nossa fé se resume a essa vida, que triste, que infeliz que nós somos. Não pode ser. Isso aqui é muito pouco, né? 70, 80, 90, 100, 120. Vamos pensar em quem viveu 900 anos. Acaba. E a gente tem uma eternidade para viver através desse sacrifício que Jesus fez por nós. Obrigada, Margarete, pela sua participação. Muito obrigada por nos ajudar a entender mais. É um prazer estar aqui com vocês. Eu aprendi muito com vocês, viu? Espero que vocês continuem aí estudando mais a Bíblia e se aprofundando aí nessa esperança que a gente tem. Com certeza, fique Volte à mais vontade. vezes, mais pra frente, Tá pra bom? você estudar mais com a gente. Tá bom, volto sim. Bom, esse daqui foi o nosso Episódio de hoje. o nosso episódio de hoje. Espero que você tenha entendido. Vai na sua lição, procura mais. Você vai gostar muito desses assuntos. Não se esquece, se inscreve, compartilha, nos segue e no Instagram também. Vai aparecer aqui embaixo os dois de novo, se você não seguiu, hein? Ó. Segue lá, gente. E qualquer coisa, se você tiver alguma pergunta, se você querer falar alguma coisa que a gente não tenha comentado aqui agora, você também pode mandar nos nossos comentários que a gente vai ver. Tá bom? É isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau. Tchau!